Vídeo anual da Grendene, resultados de 2018. Grendene, que é uma calçadista. Vamos começar logo aqui pela receita bruta de vendas. A gente já percebe que houve um aumento, não muito significativo, mas um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior, atingindo aí em torno de 2,8 bilhões nessa receita. E aqui a gente vê nesse quadro os principais fatores que impactaram esse crescimento da receita bruta. A gente vai ver que houve um impacto positivo no volume de vendas do mercado interno, porém, esse impacto foi negativo relacionado à receita bruta por par nesse mercado interno. Então, isso nos diz que os produtos, apesar de terem aumentado em volume, tiveram um valor agregado menor. Quando a gente vai para o mercado externo, as exportações, a gente vê um processo inverso. Uma queda no volume, menos pares vendidos e exportados no mercado externo, porém, teve um impacto positivo na receita bruta por par no mercado externo. Isso acontece pelo mix com maior valor agregado dos produtos. Então, por isso, deu uma contrabalanceada. E tudo isso se junta ao impacto de câmbio também, que foi positivo, para esse aumento de 3,6% na receita bruta de vendas. Cabe dizer também que a Grendene continua sendo a líder de exportação brasileira, com 35,7% de participação. Isso já vem aí há 16 anos. E ela não só está mantendo, como está aumentou um pouco mais essa participação como uma grande exportadora. A gente analisa o quadro de receita líquida de vendas, a gente vê um quadro parecido, na verdade, o mesmo crescimento em relação ao ano passado também, de 3,6%. Então, nada muito importante para se destacar aqui. Passando para o EBIT, a Grendene tem uma situação um pouco diferente. Normalmente a gente está acostumado aqui a avaliar o resultado operacional através do EBITDA ou EBITDA. Mas a Grendene, ela mesma relata que o EBIT ela oferece um melhor marcador operacional. Isso acontece porque, como ela tem uma posição de caixa muito grande e esse caixa gera receitas grandes que compõem o resultado final, ela acredita que o EBIT é melhor. Além do que, como ela é uma empresa que tem uma baixa intensidade de capital, ela acaba tendo depreciação e amortização muito baixas. Então, por isso, o EBITDA acaba não tendo muita importância nesse resultado e o EBIT se torna um pouco mais interessante para a gente analisar o operacional da empresa. E a gente percebe que o EBIT esse ano teve uma variação negativa, teve uma queda de 1,9% em relação ao ano passado, com 457 milhões de resultado. E a gente vê aqui também os principais fatores que impactaram nesse resultado, né? Teve o lucro bruto foi positivo, porém tiveram mais gastos, mais aumento de publicidade, despesas operacionais altas, e isso contribuiu bastante para essa queda do EBIT, apesar de que é uma queda bem pequena e isso não representa nada assim de muito, na verdade, isso era até um pouco esperado para o resultado do ano. Então, perde um pouco do operacional, sim, mas nada que vá prejudicar o andamento da empresa. Falando agora do lucro líquido, aí sim a gente tem um impacto maior. A gente tem uma variação negativa de 11,4%. Só que o principal fator, na verdade, praticamente o fator que teve esse impacto, propiciou esse impacto negativo foi o resultado financeiro. Como a gente falou antes, o resultado financeiro ele tem um impacto grande porque a empresa é conservadora, trabalha com caixa grande, que vem dos incentivos fiscais que ela recebe do governo, boa parte do dinheiro que ela recebe ela não vai pagar imposto, e isso vai gerando um caixa que até é motivo de discussão há muitos anos. Muitos analistas discutem o que fazer com esse caixa, ela não pode distribuir esse caixa como dividendos, ela precisa usar esse caixa para investir no seu negócio e ela é conservadora, então ela vai aumentando esse caixa cada vez mais. Então isso faz com que o resultado financeiro ele se torne praticamente operacional e impacta bastante. A gente viu em anos anteriores, quando a taxa de juros estava alta, como que o resultado financeiro era alto e muitas vezes quando a empresa tinha um operacional um pouco prejudicado, esse resultado financeiro alavancava o lucro líquido e a gente tinha crescimento do lucro. Então, como do ano passado para cá a gente já sabe, isso a gente vê esse impacto em várias outras discussões de outras empresas, a queda dos juros, da taxa Selic do ano passado para cá, vem enfraquecendo o resultado financeiro de uma forma geral. E quando você se trata de uma empresa que tem um resultado financeiro grande, bastante caixa investido,
você vai ter, obviamente, um resultado financeiro bem menor e por isso tem esse impacto aqui. A gente pode ver que a redução do lucro líquido foi de 75,4 milhões e que a redução do resultado financeiro foi 79,6. Ou seja, toda essa diminuição em relação ao ano passado, praticamente a gente coloca na conta do resultado financeiro. Muito embora o operacional tenha caído sim, só que foi uma queda muito pequena, de 1,9%. Então, o lucro líquido teve aí essa queda, atingindo aí os 585 milhões, mas nada demais, podemos seguir o jogo tranquilamente aqui. Importante a gente comentar um pouquinho sobre o guidance da Grendene. A Grendene ela publicou um guidance até certo ponto arrojado, no sentido de que era uma quantidade de tempo muito grande, né? Ela fez uma estimativa das suas receitas e do seu lucro ao longo de 10 anos. Isso começou em 2008 e ela fez isso porque era uma empresa nova, desconhecida do mercado, e ela queria mostrar a cara dela, mostrar que expectativas que ela tinha. Mas é claro que você fazer uma projeção para uma década, principalmente no país que a gente vive, é complicado, porque o cenário econômico muda, muitas coisas podem impactar, mudar, governo, leis, como está o comércio de uma forma geral, né? Então, ela fez isso e ela já anunciou que vai parar de fazer esse tipo de guidance, né, para coisas futuras. E o que a gente percebe ao final desse período de 10 anos é que ela não cumpriu esse guidance. Em boa parte, nos momentos mais fortes da empresa, ela estava dentro. A gente vê aqui nesse gráfico essa linha verde, que é o realizado, a gente vê que ela estava dentro do guidance, né? Entre a linha azul e a linha vermelha, que é o topo e o fundo do guidance, elas tinham uma expectativa de receita bruta entre 8% e 12%, né? O crescimento dessa receita, e esse crescimento acabou ficando em 6% aqui no final desse período. Então, abaixo aí das expectativas. E a mesma coisa vai acontecer com o guidance do lucro líquido, que também ela tinha uma expectativa grande de 12% a 15%, e a gente vê que ela ficou dentro dessa expectativa aqui, boa parte até, do percurso, e agora no finalzinho, com essa queda maior do lucro aí, ela saiu desse intervalo aí do guidance e acabou ficando com 9,4% de crescimento nesse período de 10 anos. Mas isso vai parar de ser feito pela empresa, como ela foi divulgada. Como o resultado não foi assim espetacular, a gente teve queda de produtividade, queda do lucro, é importante a gente também analisar o contexto e o histórico da empresa, para não se alarmar e não tomar decisões precipitadas. A empresa ficou ruim? Não ficou ruim, ela está passando um momento em que o lucro dela caiu, e isso é super normal, vai acontecer com todas as empresas, mesmo elas sendo boas. A gente vê o histórico da Grendene, é um histórico muito bom, a gente sai lá de 2011 até 2018, a gente vê um crescimento de receita, a gente vê um crescimento do operacional dela, o EBIT aqui também, bastante importante, só ficando flat, diminuindo um pouquinho agora nesse ano. O lucro líquido também tendo esse mesmo comportamento, sempre crescente, e só teve uma diminuição agora. A gente falou da queda das margens, né? Isso significa uma queda de produtividade. Todas as margens caíram ao longo desse ano, porém, isso provavelmente não vai representar um problema. É claro que a gente tem que acompanhar os próximos anos. Existe uma expectativa de crescimento, de retorno, de consumo, e isso pode fazer com que a empresa possa voltar a entregar resultados melhores e crescentes. A gente vai observar isso, mas nada demais aqui, apenas para a gente acompanhar. Como a gente falou sobre a empresa ter um caixa muito grande e ser conservadora, com esse caixa, a gente vê esse aumento desse caixa aqui progressivamente, desde 2013 aqui vem aumentando, né? Um caixa forte. Ela não tem dívida praticamente, né? A dívida líquida dela é negativa, porque ela tem um caixa muito maior do que a dívida dela, tanto que a dívida líquida EBITDA, que é o marcador que a gente gosta de mais usar para determinar a alavancagem, o endividamento da empresa não existe, é zerado, não há nenhuma preocupação com dívida nesse sentido, e ela é uma geradora de caixa, a gente vê que ela está sempre gerando caixa, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, capex sempre bastante positivo, e ela vem retornando boa parte desses lucros, esse caixa, através de dividendos aos acionistas. Esse ano ela terminou divulgando um payout de 52%, muito parecido com o payout dos últimos 2 anos, e assim ela segue, vamos acompanhando aí. Para mais detalhes sobre o case da empresa, vocês podem acessar aí o meu comentário sobre a empresa, e tem vídeo também de outros moderadores
e vamos seguir em frente acompanhando a Grendene.